Como é o tratamento de pessoas LGBT por profissionais da saúde? Eu posso começar essa? Claro, eu ia falar, se você não começar, você ia falar, pode começar com o seu relato. Perfeito. Bom, eu faço, né, acompanhamento psicológico pelo Sameca, e né, o Sameca maravilhoso, faço atendimento por ele já faz, né, 2 anos já. E assim, pessoal, a gente tem que pensar muito, né, quando a gente fala sobre saúde LGBT, que tem gente, saúde saúde é a mesma saúde para todo mundo. Não, infelizmente não. Tá? Né, quando a gente pega o recorte, por exemplo, de pessoas trans e travestis, como eu já disse, né, 90% de nós na prostituição, assim, será que a gente tem um plano de saúde? Será, sabe? Será que a gente tem esses acessos? Essa dúvida, né? Então não é simples assim, sabe? A gente tem que pensar também quando a gente fala de corpos trans e travestis, em corpos que são redesignados ou não. Né? Eu, por exemplo, não importa de eu estar extremamente feminina, com todos os traços, eu não quero fazer redesignação sexual. Se eventualmente eu precisar, né, estar num médico que vai olhar para minha genital, mas é o mesmo médico, se eu não me engano é o mesmo médico, né? Mas, sabe, independentemente, é o mesmo médico. Tem gente que é negada de atendimento. Negada. Não gosto do seu corpo. Seu corpo não é válido para mim, eu não acho que ele existe. Não vou te atender. Né? Ou a pessoa está agredida, né? E se bem que isso daí é uma forma de agressão, né? Mas agredida de forma ainda mais grave, né? De uma forma ainda pior, Ou abusada, né? né? Pior ainda. Pois é, então, assim, gente, tem pessoas trans que vão num shopping e não querem usar o banheiro. Tem medo. Porque, se eu entrar no banheiro, pode ser que me ataquem, pode ser que me neguem, pode ser. E daí a gente começa a entender que essas questões que são consenso para todo mundo, né, de direito ao acesso, depende. Depende muito, infelizmente. Pode falar, Luna. Não acho que o seu relato demonstra muito isso, mas assim, isso que você falou de não ter atendimento, eu acho que é até a coisa mais leve que pode acontecer, porque tem pessoas trans que são abusadas, não só pessoas trans, mas mulheres também, qualquer tipo de pessoa pode ser abusada, né? Mas acontece mais, né? Com qualquer tipo de população em vulnerabilidade tende a acontecer mais. E, bom, o CRM, a medicina em geral, a ciência ainda é muito preconceituosa. Por quê? Porque as pesquisas científicas elas são patrocinadas por alguém, sabe? E quem quer patrocinar alguma pesquisa que vai beneficiar uma minoria? Até porque, né, o sistema favorece, né? E o patriarcado, eles querem que os homens estejam no poder e quem não for homem que se foda, sabe? E isso também faz parte, né? Que uma coisa que sempre falam de população LGBT, né? É que a gente não pode procriar, né? Como vai ter filho? Não vai ter filho, o mesmo sexo não consegue procriar. Por que existe sempre esse questionamento? Porque as relações heteronormativas, elas geram, sim, frutos de outras vidas. E o que essas outras vidas vão virar? Trabalhadores para o capital. Então, eles não querem que tenha população LGBT, eles não querem que a gente cresça cada vez mais, porque eles precisam de trabalhadores. Porque quanto mais trabalhadores, é o que a gente estava falando antes, existe o exército de reserva, que são essas pessoas que não têm emprego, estão esperando, e vão aceitar qualquer porcaria de emprego, porque precisam comer, porque precisam morar, porque precisam de condições mínimas, que não estão sendo garantidas por quem deveria garantir. Então, para o capital, é muito bom que a gente morra mesmo. A população LGBT não devia existir, sabe?
Para eles é incrível que a gente não exista. Então eles vão fazer de tudo para isso. E aí a gente acaba nessa situação de uma classe médica, numa classe de saúde em si, que é super preconceituosa, que a gente nem aprende, Bruna, essa é a verdade, a gente nem aprende na faculdade como cuidar de vocês. Porque não existe esse tipo de conhecimento ainda, simplesmente não foi pesquisado, não foi crescido. Se eu quiser, eu vou ter que, por mim mesma, pesquisar, fazer um curso que não vai ser dado pela faculdade, vai ser dado por outra instituição, que provavelmente vou ter que pagar, sabe? Porque isso não é aprendido na faculdade, não é dado na graduação. A gente aprende pouquíssimo, tanto sobre a população preta quanto a população LGBT. Isso tudo é muito tabu ainda, sabe? E o que acontece quando a gente não conversa sobre um assunto, quando não se fala sobre um assunto, são essas mazelas, chegar uma pessoa trans e a pessoa simplesmente não consegue, não sabe nem como agir, sabe? E aí acabam sendo preconceituosa ou, né, acaba pessoas com má fé mesmo, né? Porque as pessoas trans, principalmente travestis, são hipersexualizadas pra caramba, são vistas como objetos sexuais apenas e unicamente, sabe? Então, ainda falta muito, ainda tem muita coisa para fazer, para a gente melhorar, para a gente garantir que a população LGBT consiga ser tratada de forma, assim, minimamente digna pela classe médica, né? E por isso eu tenho muito orgulho de estar no Sameca, sabe? De estar construindo isso junto. A gente está com vários projetos inovadores de expandir para outras áreas, né? Inclusive a clínica ampliada, onde eu atuo na nutrição, tem esse objetivo, né, da gente expandir. E a gente tem formações, tem muita população LGBT no Sameca, então assim, a gente faz essas rodas de conversa, a gente tem essas discussões exatamente porque a gente não quer reproduzir esse tipo de comportamento que outros profissionais de saúde muitas vezes têm com as minorias. Então, a gente está, como a gente quer, está construindo uma coisa diferente, a gente tem cada vez mais estudado exatamente para ser diferente e tratar as pessoas como elas deveriam ser tratadas. Perfeito. E você falando disso me lembrou que acho que todo profissional até hoje que eu passei do Sameca, a primeira pessoa trans e travesti que eles atenderam fui eu. Você. A primeira. E isso é muito triste, sabe? É muito triste, sabe? Porque a gente tá numa posição de sub-humana, sabe? A gente não tem nem direito a... Né? Eu, por exemplo, eu faço atendimento gratuito, sabe? A gente não tem direito nem a isso. A que nível chegamos, né, enquanto sociedade? E daí a gente pensa também que a questão de saúde, né, relacionada a pessoas LGBT, que a OMS tirou as pessoas homossexuais, né, da categoria de doenças mentais em 1990 e as pessoas trans e travestis em 2019. Até 2021, se eu não me engano, ainda estava valendo uma transfobiazinha, e daí em 2021 falaram, ó, a partir de agora acabou, não pode mais. E ainda assim a gente sabe que isso continua se perpetuando, isso daí continua existindo, né? Trazendo um pouquinho para a questão das deficiências, né? A gente pensar que o Código Internacional de Doenças, né, o autismo está lá, a questão mais avançada do espectro autista, né, que saiu toda essa questão de graus de autismo, né, todo mundo é autista, ponto, acabou, alguns com deficiência intelectual, alguns não, e daí, tudo bem, na CID não tem só doença, tem outras condições também, mas vocês percebem como isso é uma forma subjetiva de nos patologizar, de ter uma interpretação errada sobre nossos corpos, sobre as nossas existências, sobre os nossos direitos políticos? Para alguns pode parecer besteira. Para alguns pode parecer besteira. Mas, sabe, é preciso, de fato, sabe, a gente está numa CID? Será que a gente não tem capacidade enquanto sociedade, sabe, enquanto mundo,
de se unir e pensar manuais diagnósticos, etc., que são menos ruins, sabe? Uhum. Será que isso realmente não é possível, não é palpável na materialidade? Não tem como, sabe? Pô, até hoje, né? Falar um pouco da questão da minha esposa, né? Ela também é mulher trans e travesti, assim como eu, e também autista. Quando ela estava começando, né, a fazer sua TH, né, sua terapia hormonal, né, enquanto pessoa trans e tudo, teve uma psiquiatra que laudou ela como doente, sabe? Como eu não vou saber lembrar o nome agora, se era CID, eu acho que sim, era uma CID para pessoas trans, para falar que é maluca da cabeça, é doente, não é normal. E não, a gente é normal, sabe? Já tinha atualização enquanto essa informação, sabe? Eu já tinha ficado maluco e mostrado, mulher do céu, tá errado, sabe? Isso não pode acontecer e vai continuar acontecendo, gente. Uhum. Continua acontecendo, saiu das doenças mentais. Mas e na sociedade, como é que tá? Será que é só simplesmente, acabou a escravidão, aí de um dia para o outro as pessoas negras passaram a ser vistas como humanidade? Não, as pessoas negras não passaram a ser lidas como humanidade. Né? E daí entra toda essa discussão política também, né, que a gente entra, que também envolve, né, a questão da soberania alimentar, da questão da qualidade alimentar, né, de que as pessoas escravizadas foram simplesmente jogadas para a rua, se vira, mas não querem me dar emprego porque eu sou pessoa preta e querem me pagar banana. É isso, sabe? Ninguém pensou no reparo. Ninguém pensou na questão que o Brasil tem terra o suficiente para moradia para todo mundo, tem moradia para todo mundo, dependendo do estado e dependendo da Sim. cidade, tá? São Paulo tem mais imóvel abandonado do que gente na rua. Sim. Então não é, tem que fazer moradia. Não, já tem. Já tem a moradia que tem que ser desapropriada, é moradia que é ilegal, é moradia que tem que ser ocupada. Por quê, gente? Vamos lá, vamos desmistificar um pouco dessa questão, né? Quando a gente fala de uma ocupação do imóvel legal, o que é um imóvel legal? É um imóvel que está devendo mais imposto do que ele vale, enquanto imóvel, enquanto terreno, tá? Então, o que acontece? Em lei, tá? O que eu estou falando é em lei, não é o que eu acho que deveria ser, não. Já é algo previsto em lei. Esse imóvel tem que ser devolvido para o Estado enquanto pagamento da dívida. Você não tem dinheiro para pagar? Dá o imóvel para o Estado. É isso. Ninguém está roubando nada de ninguém. A pessoa já está devendo, a pessoa não vai pagar, sabe? A pessoa ficou 6 anos sem pagar 1 centavo de imposto, gente. 1 centavo das contas. E daí, isso tem que virar moradia popular, sabe? A gente tem que fazer predinho sim, a gente tem que fazer as coisas para as pessoas terem onde morar. E além disso, tá? Uma questão que eu ouço pouco falar. A questão de que não adianta colocar o pobre num terreno que tá lá abandonado, né? Foi desapropriado, tudo e tal, bonitinho, moradia popular. Se esse pobre é preto, é marginalizado, né? Talvez com outras identidades marginalizadas também, não vai conseguir emprego, não vai conseguir um salário equivalente para conseguir se manter naquele espaço que majoritariamente é branco, cis, hétero, e daí sabe o que acontece? A pessoa volta para a periferia. A pessoa não vai conseguir se sustentar neste espaço. Então, além de moradia, além de soberania alimentar, vocês entendem que é uma questão interseccional? São vários e vários fatores que fazem com que a pessoa possa se sustentar, estar bem alimentada, estar com um emprego digno. Sim. Isso envolve muitos fatores políticos e é por isso que este projeto existe. É por isso que este podcast existe. Porque a gente não pode pensar de forma isolada. Eu não posso pensar de forma isolada enquanto trans, travesti, autista e gaga. Vou falar das minhas identidades porque elas são importantes, elas interferem na minha questão de empregabilidade, elas interferem nas minhas relações sociais. Eu tenho medo de sair de casa
Porque se eu estou num ponto de ônibus, para um carro perguntando se é programa. Já falei disso mais de uma vez aqui, gente. Tem mais coisa, tá? Tem questões, às vezes que eu estou parado num canto, a pessoa encosta as mãos em mim. A gente tem que falar sobre, né, as particularidades e a gente tem que apontar para o problema. Qual é o problema? O sistema capitalista. Uhum. Esta não é a ordem natural das coisas, gente. Sim. Liberal vai querer falar isso a todo custo. É a ordem natural das coisas. Sempre foi assim. Será que sempre foi assim mesmo? A gente ter venda dos depósitos brasileiros? Sendo que a gente já tinha? Não é política isso, gente? Manter a política, não fazer, né, ter um avanço para mais armazéns é política, destruir tudo é política. Sim. É política. Tudo. Né? Quer falar mais alguma coisa em relação a isso, Luana? Eu só ia falar que tudo é política e nada é natural, gente. Tirem essa ideia de que as coisas são como são. As coisas não são como são. As coisas estão, e se elas estão, foi porque alguém quis que elas estivessem assim. Então, assim, no sistema capitalista, nem os seus gostos são os seus gostos. Os seus gostos são influenciados pelo capital. Porque ele te mostra, se você está vendo alguma coisa na Netflix, aquilo ali foi aprovado para estar na Netflix por um conjunto de pessoas. Então, assim, tudo que você faz, de tudo é político. Porque a água que você bebe passa por política. É o SUS que está ali para fazer o saneamento daquela água. Se a empresa que está fornecendo a água é privatizada ou não, a gente sabe o quanto que isso influencia, né? Cariocas entenderão. Sabe? O quanto a gente já viu que a privatização encarece o valor da conta e não traz nenhum benefício. Então, assim, tudo na nossa vida é político e nada é natural. Não caiam nessa armadilha do capitalismo de achar que as coisas estão e que não dá para mudar, porque senão a gente cai naquele realismo capitalista, né? De é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Sendo que a gente tem experiências socialistas rolando neste momento, ou seja, é possível, dá para fazer. Só que a gente tem que lutar diariamente com essa propaganda anticomunista de que o comunismo é malvadão, que vai tomar sua casa, que você vai passar fome, e é por isso que a gente está aqui mostrando exemplos como a Coreia do Norte, como Cuba, que a gente falou do sistema de saúde, que são países que mesmo com todo o apoio para dar errado dos Estados Unidos estão lá firmes e fortes. O MARF, o Esquerda 80 também citaram o Vietnã, né? A gente tem experiência, a gente tem modelo, né? E não só a gente, né? Quando a gente volta os olhos para São Paulo, né? Aqui em São Paulo foi uma catástrofe. Ricardo Nunes versus Boulos. Ricardo Nunes deixou a cidade de São Paulo no escuro por mais de uma semana. A quantidade de vendedores, né, de donos de pequenos negócios, de moradores também, que perderam carnes, perderam tudo. Tudo. E o que acontece eleitoralmente? Vamos lá, política. Né? O que acontece? A mídia hegemônica batendo no Boulos historicamente, porque isso não é de hoje. Né? O Boulos ele é macetado pela mídia há muito tempo. E o pessoal prefere ter medo de algo que nunca aconteceu, que é o Boulos invadir a sua casa. Você tem casa, você paga aluguel, pô, pelo amor de Deus. Né, o pessoal com medo disso, medo do fantasma do comunismo, o fantasma da Constituição Federal que quer aplicar a lei, com medo, morrendo de medo de pobre ter casa, meu Deus, vai ter pobre naquele terreno abandonado. Tem que ter. Tem que ter. As pessoas têm que ter moradia. As pessoas têm que ter dignidade, têm que ter condições de se manter lá. E o pessoal preferiu eleger o Ricardo Nunes com a diferença de 19% de votos. É surreal, né? O pessoal tem medo do Gasparzinho e vota no Ricardo Nunes, que literalmente deixou a cidade no escuro.
né? A minha avó, ela mora em São Paulo. A casa dela literalmente acaba a luz o tempo inteiro, porque os bonitos da prefeitura só cortam os galhozinhos que tá perto do fio, cresce super rápido, bate um vento, cai a energia tudo de novo. Isso daí, conversando com a minha avó, conversando com a minha mãe, acontece desde sempre. Minha avó mora lá há 1000 anos já. Sempre aconteceu a mesma coisa, o mesmo problema. É natural? Ah, sempre aconteceu. É natural? Não. Não. Pelo amor de Deus, não. É só cortar a porra da árvore. É só isso, sabe? É só tomar cuidado. É só a gente ter uma melhor organização social, gente. Sabe, isso daí, vou falar o nome para vocês, é preguiça. O pessoal resolve o problema imediato e 2 dias depois está com problema de novo. E para eles está mais do que ótimo. Para eles está mais do que ótimo, eles ganham a eleição, vocês estão vendo? Ganham a eleição. Salário alto, os interesses da burguesia, os interesses do capital estão lá eleitos. Né? Então a gente tem que ter olhos muito atentos para o que a mídia está falando e olhos muito atentos também, não é para a gente ser fora da curva, vamos pensar diferente. Não, às vezes é questão de pegar a Constituição Federal. É um livro, todo mundo tem acesso à Constituição Federal e ler o que ele fala em questão de moradia. Ler o que ele fala em relação à alimentação para todos. A saúde para todos. A saúde é para todos, gente. Quase todo mundo, para não dizer todo mundo, né, precisa de um plano de saúde. E bom, de quem que é o interesse político, né, do sucateamento do SUS? Será que não é dessas empresas justamente que fazem atendimentos privados à saúde? Será que eles Com não querem tirar o certeza. seu dinheirinho humilde? Essa é a Isso é um dúvida. plano, né? Isso é um plano. Eles sucateiam a empresa, e no caso, o SUS, ou qualquer empresa pública que a gente tenha, né? Para exatamente falar: olha, é público, não funciona, vamos ter que privatizar, sabe? Então, eles mesmos sucateiam o negócio para poder ganhar em cima depois. É todo um sistema que se mantém. E assim, a gente vê que a população está cansada de política, tanto que assim, em São Paulo, a abstenção teve mais voto que o Boulos, né? Sim. A galera não foi votar. E os candidatos de esquerda nem têm oportunidade de aparecer em debate, porque, gente, tudo é investimento. As campanhas da galera como Ricardo Nunes, como Pablo Marçal, são campanhas assim milionárias, sabe? E os candidatos de esquerda, eles não têm esse investimento. Não tem. E tem um detalhe, Lu, né? Desculpa te cortar. Uhum. E tem um detalhe, quando a gente olha para o Léo Pericles, concorreu à presidência da República, um homem negro, não tinha horário eleitoral, porque não tem candidatos lá Exato. dentro. É para manter os mesmos de sempre, não é para ter diferença na política, a novidade. Não, é sempre os mesmos. Né? E daí, só lendo o comentário rapidinho do Matheus. O Matheus falou, beneficia, vou colocar na tela aqui, beneficia ao empresário que vai fazer de tudo para lucrar mais, em Sim. detrimento do povo. Unidas privatizou até os cemitérios. E vamos lembrar agora, super recentemente, que foi barrado, que o Tarcísio queria dar as escolas estaduais na mão de empresa de cemitério. Gente do céu, sabe? Qual é a nossa prioridade? É da escola estadual na mão de cemitérios? Empresa de cemitério? Sério? Né? Tipo, nossa, é um fundo do poço político extremamente fundo, né?
E minha mãe provavelmente está nos assistindo, não sei se ela está, mas vai assistir a nossa live, né? Minha mãe mesma não gosta de política. E eu entendo ela, Sim. super entendo. Porque no fim das contas é isso, é o Zezinho da padaria, né? Essa lá quem que você nunca viu na sua vida, pessoal torrando dinheiro público, roubando, não fazendo poda de árvore, não fazendo nada. Como que a gente vai estar satisfeita com política? Pois é. Isso Não eu dá. entendo, completamente. E infelizmente a gente realmente acaba entrando numa desesperança, né, nessa política burguesa, né, na política como se dá hoje. Né? Como que eu fiquei em relação ao Boulos perder por 19% de voto, gente? Fiquei mal, óbvio, fiquei mal. Tipo, sabe, não é isso que a gente quer. E a gente sabe que, né, pelo menos a gente que é comunista, né, Luna, a gente sabe que não vai ser, infelizmente, por meio eleitoral que a gente vai Exato. vencer, né? Então a gente luta justamente por essa educação popular, por esse espaço, né, para que esse espaço exista, né, para que pessoas que talvez que não tenham nenhum inscrito no YouTube, que possam participar aqui, sabe? Todo trabalhador tem o que somar. Sim. Todo trabalhador. Trabalhador não é burro, trabalhador não é imbecil, sabe? Não dá para, né, que nem uma fala infeliz, né, do senhor Itabira em 2021 para o UOL, né, de o pobre não entende de identidade de gênero. O pobre não entende. O pobre tem identidade de gênero. O pobre é homem, é mulher, é não binário, é trans, é travesti, é gênero. Sabe, essas identidades marginalizadas não são identidades burguesas, Exato. tá, minha gente? A gente não é beneficiada por ser de identidade marginalizada, que tem gente que acha isso, né? Nossa, é muito privilégio para falar que é trans e travesti. Nossa, que privilégio, né? Oh, Nossa, a marginalidade que a gente passa é um privilégio aqui. Maravilhoso. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Não é privilégio algum, tá? E a gente tem que falar com a classe trabalhadora que nem gente, tá? Não adianta chegar nele, você não entende assunto. Entende, tá? Vamos parar de tratar a classe trabalhadora que nem burro e imbecil. sim. Não é, tá? Quem é trans e travesti que tá na rua, né, que já vieram me falar, né, que as discussões que você traz são muito elevadas e vai você falar sobre isso para as travestis de rua. Elas entendem também. Tem várias que não, eu não sou mulher, eu sou travesti. Elas estão se identificando enquanto uma identidade fora do binário, enquanto bandeira política. Elas sabem muito bem o que elas estão fazendo, a luta que elas estão fazendo. Tanto a luta LGBT que nós temos hoje, e muito foi por conta da revolta de Stonewall, que foi encabeçada por pessoas trans e travestis e lésbicas. Foi encabeçada pela gente. Tem a Marcha, né, para quem não conhecem, né, a Marcha, que é uma trans travesti preta, né, que foi muito importante para a revolta de Stonewall. E daí a gente olha, né, para os dados materiais, né, para o capitalismo foi conveniente, né, tirar as pessoas gays das categorias de doenças mentais em 1990 e a gente só em 2021. Olha que delícia, né? Será que é porque a nossa luta estava escondidinha, debaixo do tapete? Ninguém via a luta trans travesti? Via. A nossa foi a principal. E é isso, né? A gente só consegue avançar politicamente, infelizmente, em muito, né, dessas liberdades, entre aspas, que o capitalismo decide nos dar. Tipo, olha só, vocês não são mais doentes mentais, olha, sabe? E isso interfere, né, diretamente nos nossos direitos políticos, né, mínimos, né? Eu só posso assistir hoje, né, quando eu comecei a me aprofundar na política, né, que eu comecei a entender isso. Eu só posso assistir hoje enquanto Bruna, que vos fala, né, que tem esse espaço, que está sendo respeitado por você, Luna, por todo mundo que está aqui assistindo, né, e podendo existir aqui. É difícil, continua sendo difícil. A gente é o país que mais mata pessoas trans e travestis há muito tempo, já há mais de 10 anos seguidos. Mas não sou mais considerado uma pessoa doente mental, como eventualmente eu seria considerada há pouquíssimos anos atrás, tá? A gente não tá falando de 50, 70 anos atrás, não.
A gente está falando de menos de 10 anos atrás, né? Com direito a fazer um endocrinologista, de ser respeitada, de ter né, exames para ver se eu sou uma pessoa intersexo, para ver se falta órgão, se não falta, se tem duplicado, como é, como é que funciona, para daí sim vir com uma terapia hormonal de qualidade. Isso só é possível porque muitas lutaram, porque muitas morreram. E eu, né, esses espaços que eu estou ocupando hoje, né, enquanto rosto da Microsoft, recentemente, agora como analista júnior da Accenture, maior empresa de consultoria do mundo, tá? Isso daí, gente, eu não posso falar que é mérito meu. Desculpa, não é. Não é mérito meu. Isso é mérito de todo mundo que luta, de todo mundo que está lutando há muito tempo, sabe? Senão eu não estaria aqui hoje. E é para isso que a gente tem que vencer e puxar as nossas para cima também, né? A gente não vence sozinha. A gente não pode pensar que, nossa, uma trans travesti venceu. Tá, todas têm que vencer. Uhum. A gente tem que mudar essas estatísticas de prostituição por lei, que é basicamente isso, né? É obrigatório, você tem que ser prostituta. E daí a gente pega para o meu recorte, mais especificamente, né? Que eu sou uma pessoa sexual. Como que eu tenho condições de viver essa marginalidade? Não tenho. Então, né, é algo extremamente delicado. Enfim, desabafei um pouco, até me emocionei um pouco, mas é isso, gente. Nunca achem que, eu venci, eu sou foda, eu consegui tudo sozinho. Não. Tá? A gente vive em sociedade. Tá? A gente vive em coletividade. A gente não vive sozinho. Sim. Bom, vamos para a próxima pergunta, Lu? Então, eu queria fazer uns comentários. Claro, pode. Eu acho que o mais importante disso tudo que você falou é a gente sempre lembrar que a pauta identitária não pode estar dissociada da luta de classes. Isso. Porque senão ela vira uma pauta esvaziada, ela vira uma pauta comercial. E aí a gente vê casos como o Vini mesmo, o Vini Júnior agora, que não ganhou bola de ouro. Gente, ele foi melhor, todo mundo sabe que ele foi melhor. E ele não ganhou porque a Europa é racista. E porque ele está botando a boca no trombone para falar que a Europa é racista. E aí tudo vai ser feito. É muito lindo botar o comercial lá da Gillette com o Vini, um homem preto, retinto, né? Muito lindo para vender produto. Agora, na hora do vamos ver, na hora de dar direito, aí é muito difícil, sabe? E é por isso que a gente tem que não só lutar, como a Bruna falou, para ter mais pessoas trans na Microsoft, em trabalhos ou em qualquer outro lugar, mas que as pessoas trans e travestis não sejam mais marginalizadas, para que as pessoas pretas não sejam mais marginalizadas, que as mulheres não sejam marginalizadas, não sofram machismos, enfim. E isso parte e tem que ter como objetivo a mudança do nosso sistema, porque é ele que gera todas essas opressões. Por mais que a gente ache que não, todas essas opressões elas estão escondidas às vezes, sabe, num filme que a gente vê, ou no material didático que a gente aprende na escola, nos comportamentos que são aprendidos de pai para filhos, sabe? E a gente só vai conseguir acabar com essas opressões se a gente superar o sistema capitalista, infelizmente. É isso aí. Né? E até trazendo disso que você falou, né, do que a gente assiste. Eu assisti recentemente O Silêncio dos Inocentes com a minha esposa, e nós duas trans travestis, né, e o plot é a pessoa tira a pele das mulheres porque quer ter o corpo delas, porque quer ter a pele delas. Oh, meu Deus. Eu fico pensando, nossa, a pessoa se achava muito inteligente, né, que pessoas trans e travestis querem ter o corpo de mulher cis. Uau, gênio, sabe? E ganhou um monte de prêmio esse filme. Exato. Gente do céu, sabe? A ideologia dominante tá aí. Sim. A gente foi ver o filme por ser muito bem premiado e foi isso que a gente viu, essa bomba. Tá? E a gente tem que ser crítico, tá, gente? A gente tem que ser crítico, a gente tem que ver
como algo extremamente raso, um preconceito raso, preconceito histórico batido, foi extremamente bem premiada. Sim. A gente tem que sempre perceber isso, independentemente da mídia que a gente está consumindo.